E aí também leva a questão do não saber as estratégias. Às vezes a pessoa vai lá, dá uma olhada na estrutura da prova. Rapidinho aqui você vai ver, olha, tem aqui uma sessão de reading, que vai cair aqui 2 textos, tem uma sessão de listening, speaking, 4 perguntas, writing. Tudo bem. E vai fazer a prova. E chega lá na prova, tem a questão do tempo, que é corrido. E aí, eu quero pôr aqui, vou fazer a sessão do reading, eu vou ler o texto. Aí a pessoa não sabe a estratégia, vai lá, lê o texto todo. Aí vai para a primeira pergunta, quando vê, o tempo da sessão acabou e a pessoa ainda está no primeiro texto. Deixou um texto inteiro em branco. Por quê? Porque não sabia que não é para ler o texto todo. Não sabia que não é para começar pela leitura do texto. Você não vai fazer isso. Mas se a pessoa não sabe a estratégia, ela começa assim. Ela vai lá e lê. E aí o tempo não dá. Porque a prova não foi feita para você começar pela leitura do texto. Só que se a pessoa não sabe a estratégia, não importa o nível de inglês. É uma questão de tempo. Ela não vai dar tempo. Ela vai ler um texto, aí depois vai para a primeira pergunta, vai ter que voltar para o texto, vai para a segunda pergunta, vai ter que voltar para o texto, vai para a terceira pergunta, vai ter que voltar para o texto. E aí ela vai para o segundo texto, ela vai ler o texto todo. Acabou-se. E isso vai se repetir, né, na prova. Aí chega na sessão do listening, não sabe as estratégias, o que anota? 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 Anota como? Anota em português? Anota em inglês? Muitas pessoas me perguntam isso. Fernanda, as anotações, eu devo fazer em português? Nunca, nunca. Elas são sempre feitas em inglês. Mas a pessoa, às vezes, não se prepara, não sabe. Chega na sessão do speaking, não sabe as estratégias para redação, o que vai botar na redação integrada, como é que vai organizar esse texto, o que vai escrever no Writing for an Academic Discussion. Como é que vai apresentar isso? É para mencionar ou não é para mencionar os alunos do exercício que aparecem, né? O post lá no exercício. É para mencionar ou para mencionar? É para concordar ou é para discordar? É para fazer o quê? A pessoa não sabe. E aí, a partir do momento que ela não sabe, toda a questão do gerenciamento e administração do tempo, toda a questão do conteúdo, da localização das informações, anotar as informações, o que anotar, como organizar a sua resposta no speaking, como organizar suas redações, o que é importante você entregar na sua resposta e o que você vai deixar de fora. Todo esse conhecimento, ele se perde porque a pessoa não tem as estratégias, né? Ela não tem esse conhecimento. E aí as estratégias, porque ela não possui as estratégias, e na hora que vai fazer a prova, às vezes escreve uma redação. Mas a redação não atende os critérios de avaliação. Escreveu uma redação boa, às vezes a redação nem tem erros de gramática, mas o conteúdo não é o conteúdo pedido. E aí? E aí não adiantou ela ter um nível alto de inglês, se esse for o caso, porque a gente vai falar sobre isso, nem sempre esse é o caso, mas muitas vezes não adianta, não chega, tem um nível alto de inglês, mas como não se preparou, não sabe as estratégias, chega lá na redação ou na resposta do speaking e entrega um conteúdo que não é o que ele deveria estar entregando. Ou faltam elementos cruciais. E aí o score desse aluno podia ser 110, 105, vem 70. Ele não reflete o nível de inglês daquele aluno, mas ele reflete o grau de preparação daquele aluno para a prova. Então, não saber as estratégias é um motivo que muitas pessoas não conseguem o resultado que precisam.